Naquela tarde chuvosa, Lívia, grávida de 7 meses de gêmeos, mal conseguia respirar quando atendeu ao telefone. A voz do outro lado era grave e carregada de urgência. Um policial a informava sobre um acidente envolvendo Daniel, seu marido. Ela jamais imaginava que aquele seria o momento em que sua vida mudaria para sempre, mergulhando-a em um turbilhão de dor, mistério e desespero. Sem saber, Lívia estava prestes a viver um verdadeiro caos, onde a ausência de respostas e as revelações chocantes sobre o homem que amava a empurrariam para os limites de sua força e sanidade. Foi uma combinação de azar e condições extremas, disse o policial. Ele explicou que a estrada ficava próxima a um rio que, com as chuvas fortes, havia transbordado. A correnteza invadiu a pista, arrastando tudo o que encontrava pela frente. O carro de Daniel foi encontrado parcialmente submerso em um barranco, com sinais de que havia sido arrastado por vários metros antes de colidir com árvores e rochas. As buscas estavam sendo dificultadas pelo terreno. A lama viscosa tornava cada passo dos resgatistas uma luta, enquanto o rio, agora uma força impiedosa, carregava destroços para quilômetros de distância. É como procurar uma agulha em um palheiro, confessou o policial, sua voz mais baixa, como se quisesse preparar Lívia para o pior. Ele ainda mencionou que a visibilidade era quase nula durante o temporal, e as condições do local eram tão perigosas que as equipes precisaram interromper as buscas mais de uma vez. Apesar de tudo, ele afirmou que continuariam procurando. Mas o tom de sua voz, marcado por uma experiência de anos em situações semelhantes, não oferecia muita esperança. Cada detalhe fazia o coração de Lívia apertar mais. Era um cenário desesperador, onde cada minuto que passava parecia levar Daniel ainda mais para longe dela. O policial tentava ser honesto, mas a incerteza só aumentava a angústia. Sem um corpo, sem uma resposta definitiva, tudo o que restava para Lívia era a dor de um vazio insuportável. Após a notícia do acidente de Daniel e o silêncio que se seguiu, Lívia enfrentou uma nova realidade. Grávida de 7 meses de gêmeos, cada tarefa do dia a dia se tornava um esforço monumental. Mas não foi apenas a ausência de Daniel que a atingiu como uma tempestade. Em poucas semanas, ela começou a receber cartas e telefonemas que abriram um lado da vida de seu marido que ela desconhecia completamente. No início, Lívia pensou que fossem enganos. As cartas, com cobranças de bancos e empresas financeiras, chegavam em nomes de instituições que ela nunca ouvira Daniel mencionar. Mas ao abrir as correspondências, descobria parcelas atrasadas de empréstimos, financiamentos nunca discutidos e até cartões de crédito que não faziam parte de suas finanças familiares conhecidas. Talvez tenha sido algum erro, ela tentou convencer a si mesma. Mas o fluxo das cobranças aumentava. Os telefonemas eram ainda piores. Vozes firmes e frias de cobradores profissionais exigiam pagamentos. Alguns mencionavam valores exorbitantes, cifras que pareciam impossíveis para o padrão de vida que Lívia e Daniel levavam. Cada ligação parecia desenterrar mais segredos. Contratos assinados sem o conhecimento dela, parcelas não pagas de um suposto investimento que daria retorno rápido, e até dívidas com agiotas que usavam um tom ameaçador. Para Lívia, aquilo era um golpe duplo. Não bastava a dor da perda de Daniel e a incerteza de sua morte. Agora, ela tinha que lidar com as consequências de decisões que ele tomara sem sequer consultá-la. Por que ele não me contou? Era a pergunta que ecoava em sua mente todas as noites. As dívidas não eram apenas números. Elas eram a prova de que Daniel havia escondido uma parte de sua vida dela. E enquanto as contas cresciam,
As economias que Lívia guardara para o nascimento dos gêmeos se esgotavam rapidamente. Sem outra opção, ela vendeu a casa, o carro e muitos dos móveis que um dia representaram o lar que sonharam construir juntos. Mudou-se para um apartamento pequeno e começou a trabalhar antes mesmo de ter os filhos. Lívia limpava mesas com as mãos inchadas pela gravidez e lutava para conter as lágrimas em cada pausa no trabalho. A cada nova cobrança que surgia, ela sentia o peso de uma traição que não podia confrontar diretamente, pois o homem responsável por tudo isso estava desaparecido ou morto. Suas lutas e os anos se passaram e Lívia, por 7 anos, Lívia lutou contra o peso de criar os filhos sozinha. Lucas e Sofia eram sua força, mas também a lembrança constante de tudo o que perdera. As noites em claro, as contas que pareciam nunca diminuir, e o esforço incansável para dar aos gêmeos uma vida digna, moldaram sua nova realidade. Ela se levantava todos os dias com a determinação de que seus filhos nunca sentissem o vazio que ela carregava. A cada aniversário dos gêmeos, no entanto, a ausência de Daniel era mais evidente. As perguntas das crianças, ainda inocentes, a perfuravam. Mamãe, como era o papai? Ou você acha que ele nos veria daqui, lá do céu? Lívia respondia com um sorriso apertado, narrando histórias de um homem amoroso e dedicado, que sempre sonhou em vê-los crescer. Mas para ela, Daniel era um enigma, uma sombra que a seguia nas noites silenciosas. Ele era a soma de memórias felizes e um vazio inexplicável. A falta de respostas sobre o que realmente acontecera com ele transformava a saudade em um peso que nunca diminuía. Por mais que tentasse se concentrar no presente, a imagem dele, ou a ausência dela, assombrava sua mente. Mesmo assim, Lívia se recusava a desistir. Lucas e Sofia eram crianças fortes e cheias de vida, e isso era reflexo do esforço dela. Para eles, Daniel era um herói que partira cedo demais. Mas para Lívia, ele era a personificação de dúvidas que jamais haviam sido respondidas. E embora tivesse aprendido a seguir em frente, uma parte dela ainda esperava por algum tipo de encerramento, mesmo que isso nunca viesse. Mas o destino tinha outros planos. Certa manhã, enquanto limpava o balcão da lanchonete, Lívia recebeu uma mensagem enigmática de um número desconhecido. Você precisa saber a verdade sobre Daniel. A mensagem continha uma localização e um horário. Lívia tentou ignorar. Devia ser um trote cruel, uma brincadeira de mau gosto. Mas a curiosidade e a necessidade de respostas falaram mais alto. Naquela noite, sob o pretexto de uma reunião de trabalho, ela deixou as crianças com sua vizinha e foi ao encontro. O lugar indicado era um bar discreto na periferia. Ao entrar, foi recebida por um homem que se apresentou como Marcos, um investigador particular. Ele segurava um envelope grosso. Sinto muito pelo que você passou, Lívia, começou ele. Mas achei que você merecia saber o que realmente aconteceu com Daniel. Antes que Lívia pudesse reagir, Marcos deslizou o envelope para ela. Dentro havia fotos recentes de Daniel, vivo, saudável e, o mais surpreendente, acompanhado de outra mulher em um cruzeiro de luxo. Lívia sentiu o coração acelerar. A sala parecia girar. As imagens eram claras, inegáveis. Daniel, o homem que ela chorara e lamentara por anos, estava vivo e vivendo uma nova vida sem ela. A cada foto que passava, uma avalanche de perguntas surgia. Por que ele fez isso? Por que a deixou? E por que agora, de repente, alguém decide revelar isso para ela? Com lágrimas nos olhos e um misto de raiva e choque, Lívia decidiu que não descansaria até entender toda a verdade, custasse o que custasse. A partir daquele dia, Lívia começou a investigar.
contratou Marcos para descobrir mais sobre a nova vida de Daniel. Ele descobriu que Daniel havia forjado sua morte para fugir de dívidas milionárias. O acidente fora encenado com a ajuda de Camila, sua amante, com quem agora vivia uma vida de luxo financiada por negócios escusos. Cada nova descoberta era uma facada no coração de Lívia, mas também lhe dava força para agir. Certa noite, ao buscar Lucas e Sofia na escola, Lívia percebeu um carro preto estacionado do outro lado da rua. O mesmo carro apareceu novamente no dia seguinte, dessa vez próximo ao mercado onde ela fazia compras. O medo tomou conta dela. Será que Daniel sabia que ela estava investigando? Ele estaria tentando intimidá-la? Apesar do receio, Lívia se recusou a recuar. Ela não deixaria que o homem que a destruiu escapasse impune. Enquanto as semanas passavam, as ameaças ficaram mais claras. Lívia encontrou uma carta enfiada por debaixo de sua porta, escrita à mão, dizendo: "Deixe o passado para trás, Lívia, ou sofrerá as consequências." O que era mais assustador é que a carta mencionava os nomes de Lucas e Sofia. A segurança de seus filhos agora estava em jogo, e Lívia sabia que precisava agir rapidamente antes que algo pior acontecesse. Com Marcos ao seu lado, Lívia decidiu encarar Daniel cara a cara. Usando uma pista fornecida por Marcos, ela descobriu que Daniel participaria de um evento privado em um hotel de luxo na cidade. Sem hesitar, ela arrumou um vestido simples, mas elegante, e foi até lá. Ao entrar no salão iluminado, seus olhos o encontraram imediatamente. Daniel estava ali, rindo, como se fosse o dono do mundo. Mas quando seus olhares se cruzaram, o sorriso dele desapareceu. Naquele momento, Lívia soube que havia chegado a hora da verdade. Lívia cruzou o salão com passos firmes, seu coração martelando no peito. Cada passo parecia carregar o peso dos últimos 7 anos. Ela estava decidida. Enfrentaria Daniel e exigiria respostas. Quando finalmente parou diante dele, o silêncio ao redor parecia ensurdecedor. Camila, a mulher que estava ao lado de Daniel, olhou para Lívia com desdém, mas foi Daniel quem quebrou o silêncio. "Lívia", ele disse com um misto de surpresa e irritação. "O que você está fazendo aqui?" Ela ergueu o queixo, tentando manter a calma. "Eu deveria perguntar o mesmo, Daniel. Ou seria Rodrigo agora?" Sua voz era baixa, mas carregava uma força que ela nem sabia que possuía. Daniel tentou disfarçar, mas os olhares dos presentes o deixaram desconfortável. Ele segurou o braço de Lívia e a conduziu para fora do salão. No corredor do hotel, longe dos olhares curiosos, Lívia não conseguiu mais conter sua raiva. "Como você teve coragem?" Ela disparou. 7 anos, Daniel. 7 anos achando que você estava morto, enquanto eu lutava para criar nossos filhos, pagar suas dívidas e juntar os pedaços da minha vida. Ele suspirou, visivelmente irritado. "Eu não tinha escolha, Lívia. As dívidas, as ameaças, eu fiz o que precisava para sobreviver." Sobreviver? Ela deu uma risada amarga. "Você chama viver no luxo com sua amante de sobrevivência, enquanto eu limpava mesas para alimentar nossos filhos?" A máscara de calma de Daniel começou a desmoronar. "Você nunca entenderia, Lívia. Eu estava afundando e você só piorava as coisas, sempre dependente de mim, sempre exigindo mais. Eu precisava sair disso antes que fosse tarde demais." As palavras dele foram como uma facada. Lívia sentiu as lágrimas queimando seus olhos, mas não deixou que caíssem. "Então, a solução foi me abandonar grávida, com dívidas e sem um marido? Você não só destruiu minha vida, Daniel. Você destruiu a chance de Lucas e Sofia conhecerem o pai." Daniel hesitou por um momento, mas logo recobrou sua postura arrogante.
Não me culpe por tudo. Você seguiu em frente, não seguiu? Parece que está se virando bem. Por que simplesmente não deixa isso para trás? Lívia deu um passo à frente, seu olhar fulminante. Porque você ainda é uma ameaça, não só para mim, mas para os nossos filhos. Eu sei sobre seus negócios. Sei que você não parou de mentir. E agora sei que você está me vigiando. Você acha que isso vai me intimidar? Ele abriu um sorriso frio. Você não sabe no que está se metendo, Lívia. Não teste minha paciência. Lívia deixou o hotel com uma mistura de alívio e angústia. O confronto fora necessário, mas ela sabia que Daniel não recuaria tão facilmente. Naquela noite, enquanto Lucas e Sofia dormiam, ela se encontrou novamente com Marcos. Ele não vai parar, Marcos. Precisamos de algo que o destrua completamente. Algo que acabe com a falsa segurança em que ele vive. Marcos assentiu. Eu já tenho algo. Daniel está envolvido em lavagem de dinheiro e contrabando. Se conseguirmos expor as pessoas com quem ele trabalha, ele não só perderá tudo, mas também estará em perigo com os próprios aliados. E isso envolve riscos para mim e meus filhos? Perguntou Lívia preocupada. Não se eu cuidar da exposição, garantiu Marcos. Mas precisaremos ser rápidos e eficientes. Daniel já deve estar planejando o próximo movimento. Nos dias seguintes, Lívia e Marcos trabalharam em segredo para reunir as provas. Cada documento e cada foto era como uma peça de um quebra-cabeça que incriminava Daniel ainda mais. Mas as ameaças aumentaram. Cartas anônimas começaram a chegar. E Lívia percebeu que Daniel estava ficando desesperado. Finalmente, Marcos entregou o material para as autoridades, enquanto Lívia fazia algo mais pessoal. Ela escreveu uma longa carta para Lucas e Sofia, explicando tudo. Não sabia o que poderia acontecer, mas queria que os filhos soubessem a verdade um dia. Em uma reviravolta inesperada, Daniel descobriu o plano de Lívia antes que as autoridades pudessem agir. Numa madrugada silenciosa, enquanto Lívia dormia, uma batida na porta a despertou. Quando abriu, deparou-se com Daniel. Seus olhos estavam sombrios e ele parecia fora de si. Você acha que pode me destruir, Lívia? Acha que pode acabar com tudo o que eu construí? Ele disse, entrando na casa sem permissão. Saia da minha casa, Daniel, Lívia exigiu, mantendo a calma para não acordar as crianças. Não antes de resolvermos isso, ele respondeu, fechando a porta atrás de si. O confronto estava prestes a atingir o ápice. Com a polícia prestes a agir, Daniel parecia disposto a fazer qualquer coisa para impedir que seus segredos fossem expostos. Mas desta vez, Lívia não estava mais disposta a ser a vítima. Lívia deu um passo para trás, mantendo a porta da cozinha à vista. Se algo desse errado, ela sabia que poderia alcançar o telefone. Daniel parecia cada vez mais instável, andando de um lado para o outro na sala, murmurando sobre traições e como ela havia estragado tudo. Você não entende, Lívia, ele disse, parando bruscamente. Eu fiz isso por nós, mas você teve que se meter onde não devia. Agora todos nós vamos pagar o preço. Lívia respirou fundo, tentando manter a voz firme. A única pessoa que destruiu algo aqui foi você, Daniel. Você escolheu abandonar sua família, mentir e colocar todos em risco. Não me culpe pelas consequências das suas escolhas. Daniel deu um passo em direção a ela e Lívia sentiu o coração acelerar. Você acha que está no controle? Que pode me destruir? Ele riu, mas seus olhos estavam frios. Eu não vou deixar isso acontecer. Antes que Daniel pudesse se aproximar mais, a porta da frente foi arrombada. A polícia entrou com armas em punho, gritando para que ele se rendesse. Daniel tentou correr para a cozinha, mas foi rapidamente imobilizado. Lívia, tremendo, recuou para perto da parede enquanto observava tudo se desenrolar. Um dos policiais se aproximou dela, enquanto outros algemavam Daniel.
Você está bem, senhora? Ele perguntou. Ela assentiu, sem palavras, mas com lágrimas escorrendo pelo rosto. Com Daniel finalmente preso sob acusações graves, sua liberdade parecia um sonho distante. As evidências reunidas por Marcos e entregues à polícia expuseram toda a rede criminosa que ele comandava. Daniel não era apenas um fugitivo que enganara sua própria família. Ele era o centro de um esquema que agora começava a desmoronar. Lívia, finalmente, podia respirar com alívio. O ciclo de ameaças, medo e incertezas chegara ao fim. Ainda assim, o peso emocional era enorme. Lucas e Sofia, acordados pelo barulho da operação policial, precisaram de muito conforto para entender o que acontecera. Lívia, com toda a paciência do mundo, decidiu contar apenas o necessário. Que o pai deles havia tomado decisões erradas, mas que ela estava lá para protegê-los. Os meses seguintes foram desafiadores, mas transformadores. Com as dívidas finalmente quitadas e Daniel longe, Lívia começou a se reconstruir de verdade. Ela também buscou apoio psicológico para lidar com os traumas que carregava e ajudar os filhos a processarem tudo o que viveram. Marcos, que inicialmente entrara na vida de Lívia como um aliado, se tornara uma presença constante. Não apenas como o detetive que a ajudou a expor Daniel, mas como um amigo que a apoiava nos momentos mais difíceis. Ele a incentivava a continuar lutando, lembrando-a, sempre que necessário, da força que ela tinha. Foi ele quem encontrou oportunidades de trabalho que permitiram que Lívia recuperasse parte de sua estabilidade financeira e até alguns bens que Daniel deixara para trás. Porém, não era só isso. Marcos, com sua presença calma e confiável, começou a ocupar um espaço no coração de Lívia que ela nem sabia que ainda existia. No início, ela resistia à ideia. Eu não preciso de ninguém para me salvar, pensava. Mas com o tempo, percebeu que Marcos não estava lá para salvá-la. Ele estava ao seu lado porque acreditava nela. E mais importante, porque queria estar. Foi durante uma tarde no parque, enquanto observava Lucas e Sofia brincarem, que Lívia sentiu algo mudar dentro de si. Ao seu lado, sentado no banco, Marcos a observava com um sorriso tranquilo, comentando sobre como as crianças estavam crescendo rápido. Quando ele segurou sua mão, Lívia por um momento pensou em recuar. Mas, em vez disso, apertou a mão dele. Naquele toque simples, havia algo mais. Um convite para um futuro que não precisava ser perfeito, mas podia ser bonito. Os meses que seguiram foram marcados por pequenas mudanças que traziam grande significado. Marcos tornou-se um porto seguro para Lucas e Sofia, que logo passaram a chamá-lo de tio Marcos. Ele nunca tentou substituir Daniel na vida das crianças, mas oferecia algo que eles não tinham experimentado antes: estabilidade e carinho. Foi numa tarde chuvosa, semelhante àquela que mudou sua vida anos antes, que Lívia percebeu que estava pronta para recomeçar de verdade. Sentados juntos no sofá, enquanto Lucas e Sofia brincavam no quarto, Lívia olhou para Marcos e disse, com lágrimas nos olhos: "Obrigada por estar aqui, por acreditar em mim e em nós." Ele sorriu e respondeu com simplicidade: "Você não precisa agradecer. Eu sempre estarei aqui." Com o tempo, Lívia começou a imaginar algo que há muito parecia impossível: felicidade. E essa felicidade tomou forma meses depois, quando ela descobriu que estava grávida novamente. O medo inicial foi substituído por uma emoção profunda. Marcos, ao saber da notícia, a abraçou com um sorriso genuíno, prometendo que enfrentariam tudo juntos. O nascimento de Clara foi um momento de renovação para todos. Enquanto segurava a filha nos braços, cercada por Lucas, Sofia e Marcos,
Lívia sentiu algo que não sabia que era possível: paz. O passado ainda era uma parte dela, mas não a definia mais. Agora, ela tinha uma família reconstruída e uma vida cheia de esperança. No fundo, Lívia sabia que sua força vinha das batalhas que enfrentara sozinha, mas que sua felicidade estava nas pessoas que escolheram ficar ao seu lado. E ao olhar para o futuro, ela sabia que não importa o que acontecesse, estava pronta para viver plenamente.